preciosa paz do Senhor, amém? Quem está sonhando os sonhos de Deus ainda, diga glória a Deus. Que maravilha como o Senhor tem ministrado aos nossos corações já, através dos louvores, através das danças, e uma vez mais o Senhor quer nos falar, nos ministrar, exortar, consertar, corrigir, consolar, edificar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lhes falar esta manhã sobre algo muito óbvio. Acredito que todos também acreditam no que nós vamos falar. Entretanto, a gente precisa sempre ser lembrado disso aqui que nós vamos falar. Porque você precisa disso hoje aqui no templo, mas você precisa também no dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira, lá onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda. Você precisa disso aqui para continuar servindo ao Senhor, para continuar tendo vitória, para continuar sendo crente. Eu estou falando sobre o quê? Estou falando sobre a presença do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você passa a ser apenas um frequentador de igreja. Sem a presença viva, real, que possa ser sentida, sem você viver mesmo, sentindo o poder de Deus na sua vida, repito, cotidiana, não só aqui dentro, mas lá fora principalmente. Se você não viver isso, você se torna só um religioso. Você se transforma em apenas alguém que tem um vínculo, um compromisso com uma religião, faz parte daquele grupo. A proposta do Evangelho sempre foi que você tivesse e que você tenha vida e vida em abundância. E essa vida é experimentada, vivida de verdade, se você tiver em si a presença do Espírito Santo. Nós não podemos, de jeito nenhum podemos achar que a presença do Espírito Santo é só quando a gente está no templo, que a presença do Espírito Santo é só na hora da música, das canções, dos louvores, que a presença do Espírito Santo é só na hora que o pastor ora. Não, meu irmão, a presença do Espírito, ela, repito, enfatizo, ela tem que ser no dia a dia. Saiu por aquelas portas, a presença, sentir Deus dentro de você, tem que ser normal, tem que ser constante. Quem dá testemunho e confirma esta palavra, diga amém. Amém. Vamos ver alguns textos para entendermos e lembrarmos-nos melhor sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 6. Atos dos Apóstolos capítulo 1, a partir do versículo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 6. Bem-aventurado aquele que lê. Atos capítulo 1, versículo 6. Acharam? Amém? Alguns ainda estão procurando. Atos 1 e 6. Diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou o poder, ou o dunamis, ou a dinamite, ou o dínamo do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus, antes de ir embora para o céu, olhe para cá, por favor. Antes de ir embora, porque logo após falar essas coisas, ele sobe aos céus e as nuvens o ocultam, e ele vai ser glorificado diante do Pai, vai se assentar no seu trono à direita do Pai. Mas antes dele subir, diante dele há cerca de 500 crentes, 500 discípulos aqui diante do Senhor, e as suas últimas palavras são estas que acabamos de ler. Jesus está preocupado em ensinar, em reforçar, em reiterar suas palavras, dizendo aos discípulos: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vocês vão receber a presença do Espírito Santo, e com essa presença, com esse poder, aí sim vocês serão minhas testemunhas.
Só serão testemunhas de Jesus, de verdade, aqueles que tiverem esta presença, este poder, esta virtude. No dia que você entregou sua vida a Jesus, no dia que a palavra de Deus te alcançou, seja através de um folheto, seja no culto, eu não sei a história em que cada um aqui se encontrou com a verdade do Evangelho, mas no dia que você entregou sua vida para Jesus, o Senhor perdoou todos os seus pecados, apagou todo o seu passado com o sangue dele mesmo, e agora você passou a ser uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus mudou sua história, mudou o rumo, mudou a direção, você passou a ser filho de Deus, filha de Deus. Segundo, o Senhor Jesus mandou escrever o seu nome no céu, seu nome foi escrito num livro que Apocalipse chama o livro da vida do Cordeiro, seu nome está lá. Assim como para algumas pessoas entrarem em uma festa, o nome tem que estar na lista de convidados, assim também a Bíblia diz que haverá uma grande festa no céu. O casamento da igreja, os cristãos juntos se transformam em a noiva do Cordeiro, e quando os cristãos se encontrarem com Jesus, haverá uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro, a festa de casamento de Jesus com seu povo. Se o seu nome está escrito naquela lista, eu acredito que está, então você não vai ser barrado, você vai entrar naquela festa, porque o seu nome está escrito naquela lista de convidados. Deixa eu ver, quem acredita que o nome está lá? Quem acredita? E depois de perdoar os seus pecados e apagar o seu passado, e escrever o seu nome num livro, registrar a sua entrada no céu, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, que aqui foi prometido. Porque seria impossível você seguir a Jesus sem a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para entrar em você, para possuir você, para habitar dentro de você. Esta é a grande promessa de Jesus, as últimas palavras dele antes de ir embora para o céu. Eu estou indo embora, mas vocês irão receber a virtude, vocês irão receber o poder. E a palavra grega aqui de virtude, conhecida por muitos, é a palavra dunamis ou dinamis, que dentre muitos significados significa dínamo, um gerador. Jesus estava aqui dizendo que o Espírito Santo seria algo que funcionaria como um gerador. Sabe quando a energia na rua falta e tem um gerador a diesel e então a luz continua funcionando porque tem um gerador? A palavra que o Senhor Jesus usa aqui e que Lucas escreve é esta, dunamis ou dinamis, que significa um dínamo, um gerador. Já fazendo alusão ao fato de que o Espírito Santo estaria dentro do crente, dando a ele energia, dando a ele força, dando a ele disposição, dando a ele ânimo, motivando, jogando para cima, mandando para frente. Quanto mais a presença do Espírito Santo for forte e real na sua vida, mais crente você será, mais discípulo você será, mais testemunha você será, mas o contrário também. Quanto menos presença do Espírito Santo houver em você, mais fraco você vai ser, mais desanimado você vai ser, mais incrédulo você vai ser, menos confiante nas promessas de Deus você será, menos esperançoso no céu e no reino de Deus você será. Tudo depende da presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é aquele que veio substituir Jesus. Jesus subiu aos céus, mas passou o bastão para o Espírito Santo. Você lê Atos dos Apóstolos, e alguns estudiosos chamam esse livro de Atos do Espírito Santo, porque a partir do momento em que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo aparece e começa a comandar a igreja, e começa a dar ordens. Ele levanta o apóstolo Paulo e Barnabé, ele decide em Atos 15 o que deveria ser feito com os estrangeiros que estavam se convertendo, aqueles que não eram judeus, como eu e você. O Espírito Santo assume o domínio da igreja e passa a dar as ordens e orientações e fazer isso e aquilo, porque agora nós estamos vivendo na dimensão do Espírito Santo. Jesus veio e abriu, o véu do templo se rasgou e abriu para que eu e você, o cristão, a igreja, pudesse viver uma nova vida, um novo momento, o momento do Espírito Santo como gerente, como regente, como Senhor desta igreja. O que lemos fala sobre a promessa. Estou indo embora para o céu, mas vocês vão receber esse gerador que estará em vocês para fazer de vocês testemunhas. Só que após a promessa, o negócio continua e se torna cada vez mais
quente, mais poderoso, mais maravilhoso. Avance na sua Bíblia, vamos ver quando isso aconteceu, quando o Espírito chegou. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Você se lembra? Atos 2. Se você está com a Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia lá. Atos capítulo 2. Antes de ler o texto, olhe para cá, por favor. Jesus avisou que o Espírito Santo viria como um dinamis, como um gerador. E 120 discípulos aproximadamente acreditaram. Jesus falou para 500 pessoas, mas somente cerca de 120 entraram em uma sala e ficaram ali em oração, durante 10 dias, esperando isso aqui que nós vamos ler acontecer. Eles estavam desejosos de que a promessa feita por Jesus acontecesse. Deixa eu ver aqui, quem aqui tem desejo, sede de ter poder de Deus, presença de Deus? Quem gosta desse negócio aqui? Então essa conversa é com você, esse assunto é contigo mesmo. Cerca de 120 estavam no mesmo lugar ali em oração, 1 dia, 2 dias, 9 dias, 10 dias. E acontece o que está aqui. O 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, era uma feira pública, era uma festa popular, era o dia em que os judeus paravam para comemorar a colheita, colheram trigo, colheram uva, colheram figos, comemoraram uma festa popular. Do lado de fora, aquele monte de gente festejando o dia da colheita, o dia de Pentecostes. Mas dentro daquela sala, 120 crentes aproximadamente, orando, buscando. Poderiam estar na festa, poderiam estar lá bebendo, se alegrando, dançando. A tradição judaica é rica em danças e festejos. Mas não, eles tinham sede, eles tinham propósito, eles queriam o poder de Deus, eles queriam um gerador para virarem lâmpadas acesas, cheias do Espírito Santo. E aí entraram naquela sala e ali, orando. Quando chega no dia do Pentecostes, o maior momento da festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um barulho, como de um vento veemente e impetuoso. E o barulho encheu toda a casa em que estavam assentados. Bíblia aberta, olhe para cá. Então imagine aqueles crentes que estão ali orando e de repente aquele barulhão. Eles devem ter tomado um susto tremendo, E aí, mais assustador, mas um susto bom, um susto de Deus, um susto ungido, é o que acontece no versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então imagine, Bíblia aberta, olhe para cá. Além de ouvirem aquele barulho que encheu aquela sala, eles olharam para um, tinha fogo na cabeça de um, fogo na cabeça do outro. E tem fogo ali também, o outro também. Rapaz, eu estou vendo uma chama de fogo na cabeça daquela pessoa. Fogo. Do mesmo jeito que o fogo apareceu para Moisés em uma moita de capim, numa sarça, e aquilo não se queimava, agora o fogo estava não numa sarça, mas na cabeça daqueles crentes dentro daquela sala. E quando isso acontece, eles começaram a sentir a presença do Espírito, aquela presença poderosa entrar neles. O gerador começou a se formar dentro deles. O rio de água viva entrou neles. A fonte que jorra para a eternidade entrou neles. Eles sentiram aquele poder, sentiram aquela alegria, sentiram aquela glória. E um negócio foi tão forte, diz o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Isso nunca havia acontecido na história da humanidade, na história bíblica, nunca, mas agora eles começaram a falar em línguas, e estas línguas eram ditas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, ou seja, o Espírito Santo dava a eles a vontade de falar uma língua diferente. Versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles foram para o meio da rua, e lá no meio da rua começaram a falar em línguas e falar das grandezas de Deus. Então, olhe para cá, por favor. O Espírito Santo veio, eles estavam naquela sala, e o Espírito Santo encheu, foram cheios. Mas eles não só foram cheios, eles também transbordaram, porque eles não só sentiram o poder e sorriam ou choravam,
eles explodiram falando uma nova língua. O importante na vida do crente é você, meu irmão, discípulo de Jesus, entender que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo foi dado a você, ele entrou em você. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo não é madeira, não é alvenaria. O templo somos nós, você é a habitação. O Espírito Santo está dentro de você, não está voando do lado de fora e nem batendo as asinhas por aí. O Espírito Santo está dentro de você. A palavra de Deus diz que nós somos o tabernáculo de Deus com os homens. Assim como Moisés criou aquela tenda, o tabernáculo, e a presença de Deus estava no tabernáculo, o tabernáculo estava no meio, dentro do arraial. Assim agora o tabernáculo somos eu e você. E nós estamos andando no meio do povo. A presença de Deus está no meio do povo, porque a presença de Deus está em você. E você leva essa presença para a escola, para o trabalho, para dentro da sua casa. Onde você vai é um tabernáculozinho que leva a glória, que leva a Shekinah, que leva o poder, que leva a alegria, que leva a presença do próprio Deus. Você é o tabernáculo de Deus entre os homens. A palavra de Deus diz que nós somos vasos. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos. Por fora é vaso, mas dentro existe um tesouro que não se pode dizer a grandeza, é indizível o valor desse tesouro. Que tesouro é esse que está dentro de mim e de você? A presença do Espírito Santo, o dinamis, o gerador, o poder que entrou em você e está aí dentro. Só sairá de você se você pisar muito na bola. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo, no quais estáis selados, carimbados para o grande dia, o dia da redenção. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que está dentro de você sente ciúmes. Se você começar a tender o coração para adorar outras coisas ou outras pessoas que não seja Jesus, o Espírito Santo, ele sente ciúmes, vai trabalhar muito para você não abandonar, mas se você o negar, aí ele nega e vai embora. O Espírito Santo que está em mim, você, a palavra diz: não extingais o Espírito, não apague o Espírito, porque se você perder a vontade e a sede, o Espírito Santo não obriga você a ser cheio da presença dele. Quanto mais você desejar, mais ele vai te encher. Mas se você largar a mão disso tudo, ele também larga a mão de você. E aqui, quando o Espírito Santo veio, ele encheu, e não somente encheu, ele transbordou, porque esse povo falou em línguas estranhas. Avance nas páginas da sua Bíblia, Atos capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44. Antes de ler Atos 10, 44, Bíblia aberta, olhe para cá, deixa eu contextualizar, lembrar você. Havia um homem que não era judeu, era um estrangeiro, era um gentio, mas era um homem com um coração muito bom, dava muitas esmolas e procurava buscar a Deus. No seu jeito, sem conhecer Deus, na sua ignorância, ele buscava a Deus. E aí o Espírito Santo falou com o apóstolo Pedro para que ele fosse à casa desse homem. Através de sonho, de revelação, um anjo de Deus foi lá e foi buscar, e através de visões Deus confirmou. E Pedro foi parar na casa desse homem chamado Cornélio, um centurião, um oficial, um homem importante, um militar importante dentro do contexto do Império Romano. E ali ele, sua casa, seus funcionários, todos estavam ávidos, sedentos para conhecer o Deus verdadeiro e sentir a presença de Deus. E aí Pedro vai até aquela casa, e olha que Pedro era preconceituoso. Ele jamais, por ele mesmo, se envolveria com pessoas que não fossem judias, mas pelo Espírito Santo ele entrou naquela casa e ali começou a pregar e falar sobre quem era Jesus, e pregando e mostrando a crucificação, a ressurreição, a palavra do Senhor. E aí vem o versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Bíblia aberta, olhe para cá. O coração daquela gente estava tão aberto para conhecer a palavra de Deus, eles estavam tão sedentos, não era só curiosidade, não era só para ver como era o negócio, eles queriam muito aquilo ali, eles desejavam muito aquilo ali, e por conta disso, ouvindo a pregação, o Espírito Santo caiu sobre eles, entrou neles.
E diz o versículo 45: e os fiéis que eram da circuncisão, os judeus que estavam com Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os estrangeiros, sobre os gentios, sobre aqueles que não eram da pátria de Jesus, os judeus. Por quê? Versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Bíblia aberta, olhe para cá. Agora o Espírito Santo não foi dado apenas aos judeus, os da pátria de Jesus, mas agora pela primeira vez pessoas que não eram de Israel também estavam falando em línguas igualzinhos os israelitas, igual a Pedro, João, Tiago, Filipe, Natanael, os discípulos que andaram com Jesus. Agora estrangeiros estão tendo essa experiência, e eles nem esperavam. Pedro estava apenas pregando a salvação, pá! O Espírito Santo entrou, o povo começou a falar em línguas e magnificar a Deus, e todo mundo ficou maravilhado, porque Deus não fez acepção de pessoas, Deus não discriminou, não era só para Israel, era para todo aquele que crê, para todo aquele que crê e quer. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui nunca falou em línguas na sua vida, mas quer, sonha com isso? Pastor, eu acho bonito, vejo o pessoal falando em línguas, adorando a Deus nessas línguas do céu, mas eu nunca falei essas línguas. Há alguém aqui, por acaso, que nunca falou essas línguas? Aí, faz assim mais alto para eu ver. Com a mão alta, segura essa mão no alto. Eu pergunto a vocês, fique com a mão um pouquinho comigo. Eu pergunto a vocês, vocês sonham com isso? Sim ou não? Vocês desejam isso? Vocês querem isso para a vida de vocês? O dom do Espírito Santo, falar em línguas? Vocês têm esse desejo? Pastor, eu quero muito isso para a minha vida. Querem? Amém? Então daqui a pouco nós vamos orar para vocês receberem esse dom e falarem em línguas aqui. Amém? Baixe sua mão. O que aconteceu na casa deste homem chamado Cornélio, aconteceu porque essa gente queria demais.